E saiu o balanço do São Paulo Futebol Clube e das coisas anotadas no balanço, essa questão da negociação do Rigoni, que de 12 milhões foi para 22 milhões, o que acabou sendo a contratação do Rigoni. São números absurdos para a realidade do São Paulo, absurdos para o momento que o São Paulo vive, não só o momento dentro do campo, né? O momento financeiro que vem se arrastando aí nas últimas gestões e que, de uma vez por todas, parece que não tem solução. Parece que não existe solução. Né? Incrível a capacidade de novos dirigentes que assumem o São Paulo Futebol Clube não terem a capacidade de melhorar a situação de São Paulo. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, passando para agradecer vocês a presença ontem no Tricossauros, né? Passando para agradecer a vocês os comentários aí nos vídeos, as inscrições. Quem não tiver inscrito, por gentileza, se puder fazê-lo, a gente agradece. Quem puder compartilhar com um amigo São Paulino lá do grupo de WhatsApp, a gente agradece também, enfim, né? Aciona o sininho aí para poder, de alguma forma, estar tendo informações assim que a gente vai passando. Na verdade, o São Paulo Raiz, ele é menos informativo e mais, como é que eu vou dizer para você, mais resenha, né? Ele é mais no sentido de discutir o assunto do que propriamente de colocar o assunto na mesa. Eu acho que isso é um trabalho importante, entender profundamente aquilo que aconteceu. Eu imagino que esse seja o grande trabalho que todos nós que fazemos aí lives, vídeos, temos a fazer. Até para poder compartilhar com vocês os diversos pensamentos, as diversas linhas, né? Que a gente pode ter e que a gente pode seguir para que, de alguma forma, a gente ajude a compor e entender o que acontece com o São Paulo. Fica essa questão aí que eu abri com relação ao Rigoni, né? Interessante que a gente gasta milhões no Pablo e depois devolve o Pablo. A gente gasta milhões no Tietê e depois dá o Tietê praticamente. A gente gasta milhões no Rigoni e o Rigoni fica no banco. A gente renova o contrato do Luciano, que é o que acabou de ser feito agora. A gente ainda não tem os números oficiais, né? Eu estava assistindo o vídeo do meu irmão, Teclas Daniel, ele falou que de 400 vai para 490 o salário do Luciano até 2024. A gente conta com você, viu, Luciano, que você não pare de jogar como tantos que renovam com o São Paulo e não jogam mais futebol. Então, assim, é impressionante a capacidade do São Paulo, né? Trabalhar o dinheiro da maneira ineficiente. Eu não estou dizendo ineficiente a renovação do Luciano. O que eu estou dizendo é o Luciano ficar no banco, ganhando o que ganha, é o Rigoni ficar no banco no valor que o São Paulo acabou tendo que fazer para tê-lo, e uma série de coisas. Aí entra também a competência do treinador, hein? Conversava com meu irmão Adriano, tricolor insano, há pouco, a respeito disso, né? E para mim fica muito claro um tipo de situação. O Rogério definitivamente ele precisa tirar mais dos jogadores do que ele tem tirado. O Muricy falou lá na live do Nilson César a respeito dessa coisa do jogador amarrado à tática e que de alguma forma reprime o jogador tecnicamente. Eu não sei se é fresquinho porque vende mais ou vende demais porque é fresquinho. O dilema Tostines, né? Porque assim, o jogador também se esconde atrás da tática. Ah, não, eu tenho que cumprir isso aqui, eu cumpro e ponto final, né? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque passou da hora do Rogério Ceni tirar mais dos jogadores que ele tem em campo. Um dos grandes trabalhos que o treinador tem é justamente isso. Identificar no jogador a potencialidade dele, né? E fazê-lo traduzir isso dentro de campo. Esse é o trabalho do treinador. Não adianta ficar limitado ao esquema tático. Então, assim, ele tem que fazer de alguma forma esse jogador, ele potencializar esse jogador. E nós vimos na história do futebol e do São Paulo Futebol Clube muitos acontecimentos nesse sentido de jogadores que a gente não dava valor e que depois se tornaram grandes jogadores por força dessa capacidade do treinador em enxergar esse tipo de coisa. Porque senão nós vamos ficar comprando. Daqui a pouco vai querer o Pastore, né?
trouxe Colorado e o Colorado pouco acrescentou no São Paulo, trouxe o Nicão pouco acrescentou no São Paulo, trouxe o menino Gabriel Neves, que nem jogar joga. Então, assim, realmente a gente não consegue entender algumas coisas, que é dinheiro bom jogado no bueiro, né? Infelizmente, essa é a realidade, então o Rogério tem um trabalho árduo aí pela frente. São Paulo e The Strongest, lá em Cochabamba. O São Paulo tem mais uma rodada aí de Sul-Americana para tentar se manter na liderança do grupo, para tentar se classificar, só classificar um. E eu imagino que desculpem, uma oportunidade única do São Paulo esse ano de tentar conquistar um título, hein? Ah, Rony, você está sonhando alto, tá? Né? Vejam, entendam o que eu estou falando, gente. Se existe uma possibilidade de ganhar título esse ano, essa possibilidade é na Sul-Americana, né? Porque nos outros campeonatos eu acho menos provável, bem menos provável que isso aconteça. Então na Sul-Americana a gente tem essa possibilidade. Porque você não tem os peixes grandes lá disputando, estão na Libertadores, estão na Copa do Brasil, estão no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo tem uma chance aí de poder, pelo menos, levantar uma taça e arrumar um dinheirinho nesse ano. A grande questão é que tipo de São Paulo que a gente vai ter com essa instabilidade, com essa oscilação toda que tem o São Paulo. A gente não consegue entender, né? O time sobe 2 degraus de evolução e de repente desce meia dúzia de degraus. Então é complicado. Se a cada 2 degraus que eu subo eu desço 6, eu já estou lá embaixo no 10º subsolo. Porque não tem como, né, você crescer e desenvolver voltando da maneira que o São Paulo volta. E essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Essa oscilação do time. Então, assim, amanhã ele vai, de repente, com uma zaga mais cascuda, vai com o Arboleda e Miranda, ele vai com, por exemplo, o Caleri não foi, então ele deve ir com, de repente, o Luciano e Rigoni. Então, assim, existe uma série de interrogações e enigmas aí naquilo que o Rogério vai colocar em campo. Independente do que ele vai colocar em campo, a grande questão é como é que esse time entra, né? Esse time entra jogando um futebol um pouco melhor, como foi o segundo tempo com o RB, ou esse time entra apagado e dormindo em campo, como foi o primeiro tempo com o Juventude, alguns dias antes. Esse é o grande dilema que vive o São Paulo, é a grande dificuldade que tem o Rogério hoje em conseguir fazer realmente o time se apresentar no mínimo possível de aceitação, né? Porque do jeito que as coisas vêm, realmente é difícil. É complicado aceitar o futebol e a bolinha que o São Paulo está jogando, e menos ainda aceitável você escutar no pós-jogo o Rogério Ceni na coletiva explicando a apresentação de São Paulo, que 20 milhões de São Paulinos não viram. Continuamos apostando as nossas fichas de que em algum momento esse time vai pegar no tranco e as coisas vão acontecer, né? A gente não sabe muito bem esse momento e pouca gente tem paciência para isso, que eu acho extremamente justo. Afinal de contas, como eu sempre digo, né, paciência é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi, com razão. Ninguém aguenta mais esperar o São Paulo melhorar ou ver esse futebolzinho que o São Paulo joga. Legal, gente? É isso daí. Vários assuntos, várias questões. Tem a camisa nova. Gostou da camisa? Bota aí também. Se você gostou ou não gostou. Muita gente não curtiu, né? Eu não gostei, mas quero saber a opinião de vocês, é lógico, assim como todos esses assuntos aí que rolam no dia a dia do nosso São Paulo Futebol Clube, tão sofrido ultimamente. Legal, gente? Muito obrigado aí a todos, obrigado pela parceria, pela amizade, pela São Paulinidade, né? Pelos compartilhamentos. A gente fica extremamente feliz aí em ter tanta gente em convívio, né? E quem nos permitiu isso ser o São Paulo Futebol Clube. Legal, pessoal? Tamo junto, um grande abraço e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço especial para Milton Trajano. Tamo junto, gente, um abraço.